Olá, irmãos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um ensino bíblico aqui no canal. Hoje eu quero falar um pouco sobre a atuação do Espírito Santo na nova aliança. Especialmente quero falar dele como nosso ajudador, o nosso consolador. Isso foi mencionado por Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 14. E ao olharmos para a palavra de Deus, é maravilhosa a atuação do Espírito Santo desde o início de todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, no verso 2, na primeira página da nossa Bíblia, vemos o Espírito Santo sendo mencionado. Ele estava presente no início de todas as coisas, estava presente na criação. No contexto do Antigo Testamento, vemos ele ungindo os profetas, os reis, os sacerdotes, ele atuando na construção do templo, ao ungir pessoas para aquela área. Então vemos que o Espírito de Deus está atuando ao longo de toda a Escritura. Mas quando olhamos para o contexto do Novo Testamento, há uma atuação distinta do Espírito de Deus na nova aliança. 2 Coríntios 3, verso 8, quero usar o primeiro texto aqui para iniciarmos o nosso conteúdo. 2 Coríntios 3, verso 8, está escrito: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Observe o que é dito por Paulo aqui. Ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Nessa passagem aqui, dentro do contexto, o apóstolo Paulo está fazendo o contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. E nesse contraste, ele vai chamar a nova aliança de o ministério do Espírito. A nova aliança também é chamada de dispensação da graça, dispensação do mistério, lá em Efésios capítulo 3 e Colossenses capítulo 1. Mas não podemos esquecer que a nova aliança é também chamada de o ministério do Espírito Santo. A palavra ministério aqui significa serviço, trabalho. Então, há um serviço, há um trabalhar do Espírito Santo em nossa vida, desde o novo nascimento até a glorificação do nosso corpo. Quando olhamos para o que Jesus ensina sobre o Espírito de Deus, percebemos a importância do Espírito Santo em nossa caminhada diária. Vamos gravar vídeos aqui no canal ensinando sobre a pessoa do Espírito Santo e a nossa comunhão com Ele. Hoje vamos falar aqui sobre a ajuda do Espírito de Deus na nossa caminhada cristã. Quero ler algo para você aqui que vai trazer bastante luz ao nosso conhecimento a respeito do assunto que vamos tratar hoje. A doutrina do Espírito Santo, a julgar pelo lugar que ocupa nas Escrituras, está em primeiro lugar entre as verdades redentoras. Com exceção de 2ª e 3ª João, todos os livros do Novo Testamento contêm referências à obra do Espírito. Todos os evangelhos começam com uma promessa do derramamento do Espírito Santo. No entanto, o reconhecimento desta verdade é a mais negligenciada. Então, como foi visto nessa declaração aqui, todos os livros do Novo Testamento, com exceção de 2ª e 3ª João, mencionam a atuação do Espírito Santo, a obra do Espírito de Deus em nossa vida. Então, percebemos a importância dele em nossa caminhada cristã. Olha o que foi dito por Jesus aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, no verso 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então essa passagem aqui é um texto bem conhecido. Jesus está mencionando aqui que ele rogaria ao Pai e o Pai nos daria outro Consolador. A palavra outro aqui no texto grego significa outro da mesma espécie. Em outras palavras, o Espírito Santo veio assumir o lugar de Jesus aqui na terra. O Espírito Santo é para nós o que Jesus era para os discípulos em seu ministério terreno. Vemos aqui que naquele momento ali, no ministério de Jesus, era Jesus quem era o consolador dos discípulos. Mas nesse momento aqui ele está prometendo, no momento em que ele foi assunto aos céus, ele está prometendo outro Consolador, que estaria conosco para sempre, como vemos aqui no texto. Ele vai continuar dizendo, vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Então, volto a destacar que o Espírito Santo é para nós hoje o que Jesus era para os discípulos durante o ministério terreno de Jesus. Mas o que é interessante aqui é que o Senhor disse que o Espírito Santo nos seria enviado para estar conosco para sempre, todos os dias. A palavra consolador aqui no texto grego é a palavra parakletos, no grego, que significa chamado,
convocado a estar ao lado de alguém, convocado para ajudar alguém, ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro, destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos depois da sua ascensão ao Pai. Então vemos aqui que o Espírito Santo é chamado de ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro, alguém que está ocupando, o lugar de Jesus depois da sua ascensão. Então vemos aqui que precisamos da atuação do Espírito Santo em nossa vida, na nossa caminhada cristã. Ele foi chamado para estar ao nosso lado. Ele foi convocado para estar ao lado de alguém, ao nosso lado, daquele que nasceu de novo, como nosso ajudador, como nosso assistente, como nosso amparador. Ele não nos deixou órfãos, ele não nos deixou sem consolo. O texto continua dizendo: para estar convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Nesse momento aqui, Jesus fala que o Espírito Santo habitava com os discípulos, porque o Espírito de Deus estava atuando em Jesus. Então, naquele momento, o Espírito Santo estava com os discípulos, porque ele estava em Jesus. Mas chegaria um momento, como foi mencionado por Jesus aqui, porque ele habita convosco, mas ele estará em vós. Ou seja, não somente estará convosco, mas estará dentro de vós. Isso acontece no novo nascimento. Quando nascemos de novo em Cristo, temos a pessoa do Espírito Santo habitando em nosso interior. Temos uma ajuda celestial, temos um amparo celestial. O Senhor não nos deixou órfãos, não nos deixou sem consolo. E é justamente isso que Jesus vai dizer aqui: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, passando por esse mundo corrompido, por esse mundo sem consolo, Deus não nos deixou órfãos, Deus não nos deixou sem consolo. Pelo contrário, Ele enviou a maravilhosa pessoa do Espírito Santo para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus nos confiou a Ele mesmo na pessoa do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus foi nos enviado, Ele foi enviado como nosso ajudador, como nosso consolador. Então você não está sem amparo, você não está sem ajuda. O Espírito Santo foi enviado para estar com você todos os dias. Aqui em João capítulo 14, no verso 26, olha o que foi dito por Jesus aqui. João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então Jesus volta a mencionar sobre essa atuação do Espírito de Deus como nosso Consolador, como nosso ajudador. Ele disse que o Espírito Santo seria enviado no nome de Jesus e ele nos ensinaria todas as coisas. Como eu mencionei aqui, vamos falar mais sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo aqui no canal. E vamos destacar alguns pontos bem importantes, da obra dele na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Hoje, o objetivo foi falar sobre esta ajuda do Espírito de Deus na nossa caminhada cristã. Não estamos sem consolo, não estamos sem ajuda, pelo contrário, o Espírito Santo foi nos enviado para nos ensinar, para estar conosco todos os dias até a consumação do século. Vamos gravar um vídeo aqui no canal falando sobre como desfrutar dessa ajuda do Espírito Santo, como ativar essa atuação do Espírito Santo como o nosso ajudador. Se você foi abençoado com esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação para receber novas mensagens e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Um abraço, até o próximo vídeo.